Amém? Estamos estudando a carta aos Gálatas. Vamos abrir em Gálatas 2. Gálatas capítulo 2. A partir do versículo 11 até o 21, vamos fazer a leitura primeiro, do 11 ao 21, diz assim, ó, amém? E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Até aqui, Santo Deus, fala aos nossos corações, nos ajuda, Deus, a ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Podem sentar os irmãos. Viu, irmão? Aqui funciona assim como uma escola bíblica, né? Então, os irmãos que quiserem fazer uma colocação, fazer uma pergunta, alguma coisa dentro do texto que nós estamos estudando, amém? Os irmãos fiquem à vontade, né? Se eu não souber, a gente abre o dicionário ali da internet, tem um celular, porque, né, às vezes o pastor não sabe muitas coisas não, sabe quase nada. Amém? Bom, vamos lá. Aqui, irmão, nós estamos estudando essa carta de Paulo aos Gálatas, né? Só recapitulando, Paulo começou falando que os Gálatas tinham se desviado do ensinamento, né? E tudo mais, lá no versículo 1 e tudo por causa da obra do judaísmo. Por causa da obra do judaísmo, né? O judaísmo, eles se converteram, os judeus que se converteram, né? Eles estavam achando que no cristianismo, né? Que a vida cristã seria a mesma. Eles não entenderam que a lei acabou, que o judaísmo acabou, e que a lei hoje é impressa no coração e que as pessoas a praticam por causa de Cristo, por causa do Espírito Santo, que não tem mais. A lei não nos obriga, né? Você vê, e agora vai ficar cada vez pior. Olha só, agora que vai ser tremendo, quer ver? Olha só que interessante. Eu falo assim para os irmãos: a gente não anota nome de dizimista, de ofertante, né? Às vezes a pessoa quer botar, coloca, mas por quê? Para a pessoa ter oportunidade de ser fiel. Eu falo isso, não é?
A mesma coisa acontece agora. A lei, na verdade, vai até melhorar para as pessoas poderem pecar. Está melhorando já, né? Já liberou um monte de coisa, ó, liberou divórcio, agora hoje está liberando como é que faz? Sacrificar, criar aborto, né? E estão liberando pedofilia, estão liberando tudo quanto é orgia, tudo quanto é bagunça. E aí, se não é lei, a pessoa vai poder praticar. Mas o servo de Deus, ó, a lei está no coração, a lei de Deus está no coração, não está mais no papel. Então não adianta eles modificar, que para nós não resolve, para nós não resolve, amém? Aí agora você vai ver, nós vamos ficar numa situação parecida com essa aqui. Aí Paulo está falando assim, mas o da circuncisão, não sei o que, falando do judeu, que é o circuncidado, né? Porque Deus fez uma aliança com eles, fazendo uma circuncisão. Por isso que sempre Paulo cita eles como os da circuncisão. Por quê? Porque a aliança deles era firmada na circuncisão, aliança do judaísmo. Mas a aliança com Cristo é firmada no sangue que foi derramado no Calvário. Amém? Então nós somos Aí Jesus mesmo falou assim, ó, este é o meu cálice que é derramado por vós. Este é uma nova aliança, novo pacto. Olha só, Jesus deixou isso claro, é a nova aliança. A circuncisão acabou o negócio de circuncisão, não precisa mais, né? Agora nós somos circuncidados no coração, através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós. Então, depois que Paulo conclui o relato que fazia aos Gálatas, né, com referência à sua estada em Jerusalém, e ele começou um novo relato que ocorre com a visita de Pedro a Antioquia, né? No versículo 11, ele já começa dizendo assim, ó, e chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Esse resistir na cara, a versão dos irmãos está igual, na cara. Quando tiver diferente, os irmãos podem comentar para a gente ver se é alguma coisa diferente, né? Aí, esse resistir na cara, a gente fala assim, a gente falando assim, parece uma grosseria, né, na nossa cultura, né? Mas ele quer dizer ali que resistiu presencialmente, que não falou por trás, falou de frente, né? Não, ó, Pedro, isso aí está errado, entendeu? E tudo mais. Então não é uma coisa escondida, né? E nós temos aprendido isso, que olha só, quando a gente tem alguma coisa contra alguém, Deus se agrada que você fale para a pessoa em vez de falar para outras pessoas. Fala para a própria pessoa em vez de falar para outras. Fala para a própria. Fala assim, ó, fulano, né, e tal, eu estou triste com isso, com aquilo, né? E de preferência para se consertar e se perdoarem, né? Mas evitar de falar para outro, o bom é fazer isso, né? E Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele conta, aqui por exemplo, ele está falando aqui, ó, igual às vezes eu posso falar, mas eu estou falando uma coisa que eu já fiz. É o caso de Paulo aqui, ó. Ele está escrevendo aos Gálatas, está contando o que ele fez, mas ele fez isso presencialmente na presença de Pedro, né? Então, ela resistiu e faça a praça, ó. Resistiu o quê? Repreendeu, contestou, recriminou, porque se tornaram, diz assim, ó, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, né, eles estavam comendo junto. Aí depois chegou, eles passou a comer separado, porque eles têm esse costume, não comer junto. Lembra de Jesus? Ó, por exemplo, eles não falavam com mulheres, né, judeu. Aí eles ficaram tudo estranhando, porque Jesus estava conversando com a mulher, ainda por cima samaritana. Ele não ficava conversando com mulher na rua, e muito menos uma mulher samaritana. Samaritana não tinha nem conversa. E Jesus estava pregando com a mulher samaritana, não é verdade? E a mesma coisa aconteceu ali, né? Jesus fez uma grosseria com ela também na nossa cultura. Vai lá falar com o seu marido. Não, mas eu não tenho marido. Aí Jesus, disseste bem, tem 5, já teve 5 ou 4, e o que você tem agora não é seu também, olha só, entendeu? Quer dizer, não quer dizer que seja de outro, mas não é dela. Não é dela quer dizer o quê? É fornicação. Aquilo que eu falo para os irmãos.
quando não habita junto, quando não mora junto, quando não assume compromisso, não, essa vai ser, né? Vou viver com essa mulher, vou viver com esse homem. Aí a pessoa fica em fornicação, arruma um, arruma outro, arruma um, arruma outro. Então ele fala isso, ó, você não tem compromisso, né? Não é seu marido. Você se deita com ele, mas ele não é seu marido, você não tem compromisso com ele, ele não tem com você. Bom, então ele resistiu Pedro face a face, repreendeu, contestou, porque se tornara repreensível. E a situação foi difícil para ambos os lados, né? Não é fácil repreender alguém e também não é fácil ser repreendido. A gente tem dificuldade tanto de repreender como de aceitar a repreensão. Às vezes a gente fala uma coisa, aí se a gente vai falar uma coisa, aí a gente fala assim, pô, mas se eu falar isso, o irmão vai ficar chateado e tal, não sei o quê. A gente tem dificuldade de falar, não é fácil também falar. E o outro também tem dificuldade de receber, né? A pessoa, em vez de receber por seu bem, meu irmão, mas isso aí está errado, uma pessoa vai, não, né? Mas nós temos dificuldade. E se a gente vê, vamos dar deixa aqui marcado o Colossenses, Provérbios 9, Provérbios capítulo 9, só um versículo. Provérbios 9, versículo 8, diz assim, ó: não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Olha só o que ele diz. Olha o que o provérbio fala. O escarnecedor é para nós deixarmos de lado. Olha só. Então, quando nós repreendemos pessoa que importa para nós. Pessoa que não é escarnecedora. A pessoa às vezes está errada, às vezes está numa situação errada, né? Acontece uma coisa, aí a gente vai falar com a pessoa, não sei o que, fica melindrosa e tal. Então o escarnecedor é esse que já vive na vida de escárnio. Não adianta você chegar para uma pessoa que está nessa vida e falar para ele que aquilo é errado, porque ele já sabe que é. Ele já sabe que ele está fazendo propositadamente, ele está fazendo voluntariamente, ele sabendo, ele está fazendo sabendo que é errado. E a palavra escarnecedor já quer dizer isso, que ele já faz para escarnecer. Aí nós vamos repreender essa pessoa, nós é que vamos jogar pérola aos porcos, como diz a palavra de Deus, que não é para jogar pérola aos porcos. Ou seja, o que adianta você gastar tempo com uma pessoa que está na prática do escarnecimento, né? Escarnecedor. Porque às vezes a pessoa fala, mas Deus é amor, e de pregar o evangelho a todo mundo, mas é a todo mundo que quer receber. A todo mundo quer receber, que o próprio Jesus falou, né? Se não quiserem, sacode a poeira, deixa ele para lá e vai embora. Não quer, vai fazer o quê? Não pode insistir, não pode convencer. Você não pode ter esse evangelho do convencimento de que é melhor ser crente, que vai ganhar dinheiro, que vai não sei o quê. Nada disso. Tem que convencer o homem do juízo, que após a morte segue-se o juízo. E a pessoa não vai viver aqui toda a vida. Como é que vai ser quando ela chegar após a morte dela? Para onde é que vai? Então, tem que ensinar isso. Mas para quem está interessado, né? Igual a Bíblia fala assim, pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. O que é esse tempo e fora de tempo? No tempo nosso. Por exemplo, você que tem que arrumar tempo, não é o tempo dos outros. Por exemplo, você vai lá na casa da pessoa, pregar o evangelho, a pessoa não quer, tu não insiste. Não quer, não vai. Aí você para uma pessoa na rua, não quer, não insiste. Agora, se uma pessoa abre o coração para você, cria uma oportunidade para você, aí você tinha até outras coisas para fazer, mas é onde entra fora de tempo. Você estava assim, eu estava sem tempo agora, mas eu vou gastar um tempinho aqui fazendo a obra de Deus. Aí é fora de tempo, Você está falando, pregando o evangelho numa situação, e às vezes numa situação que sempre assim, quando alguém nos der oportunidade, tirar a oportunidade dos outros não adianta. Agora com essa lei do silêncio aí, já teve uma igreja aí que a missionária foi presa, né, na hora do louvor, com o volume muito alto.
O nosso aqui, praticamente ali de fora, você não ouve o volume, só aqui dentro. Porque não adianta ficar pregando, gritando, o pessoal está trabalhando na padaria. Às vezes não é cristão, não gosta de ouvir. Você vai atrapalhar o trabalho da pessoa lá, que tiver muito alto. Às vezes, lá em casa, eu moro de frente de uma igreja, às vezes eu estudando a palavra e eles gritando lá, cantando hino de rap, né, de funk na igreja. E aí ficou aquela gritaria. Eu fui obrigado a chegar lá da varanda, pedi um porto, já era 10 horas da noite, e eles gritando. Aí eu fui lá da varanda com a Bíblia na mão, eu estava querendo estudar, que aí era no sábado, eu ia pregar domingo de manhã. Eu disse: irmão, faz um favor para mim, pede meu irmão baixar o som aí, irmão, que eu estou querendo estudar aqui. Entendeu? Aí por sorte já estava acabando aí, porque já era 10 e pouca da noite, uma hora dessa, o som alto. Lá em casa dá para escutar o som lá da rua. Eu estou nos fundos agora e ainda escuto. Por que eles colocam nessa altura? Aí eu falei com a Zé, tá vendo? Olha a altura. Nós estamos nos fundos aqui, que não conseguindo ouvir lá na frente lá. Imagina lá quem está de frente, né? Vizinho do lado, entendeu? Aí a pessoa depois fala que é perseguição. Então já vai haver perseguição. E se nós dermos oportunidade, aí piora mais ainda. Tem que ter sabedoria. Entendeu? Aí tem que ter sabedoria. Por exemplo, tem necessidade de botar som alto para ser perseguido? Não tem. Tem que ter sabedoria. Deus falou assim, quando mandou ungir Davi, por exemplo, ele falou assim: vai lá e unge Davi. Mas aí Samuel falou assim: não, mas aí Saul vai querer me matar, vai querer cortar minha cabeça lá. Saul era o rei, ele estava, né? Ele não queria que eu ungir outro rei. Aí o que eu faço? Aí Deus falou: tu fala que você foi sacrificar, leva um sacrifício, mas ele levou mesmo o sacrifício. Não precisa falar que foi ungir Davi, é só não falar nada, né? E levou o sacrifício dele, já que pode e tal, pronto. Igual nós, pode o culto, estamos liberados ainda para fazer o culto dentro da igreja, então vamos fazer. Não precisa botar o som alto lá para atrapalhar eles e para arrumar confusão, e a gente tem que fechar a igreja por causa disso. Não é verdade? Então, vamos lá. Então nós descobrimos o quê? Que o escarnecedor, descobrimos o escarnecedor quando ele logo se revela. Descobrimos o escarnecedor quando o repreendemos. Ele logo se revela, né? Quando você vai repreender, ele já começa a espirrar, meio que fazer uma zombaria, uma coisa assim, se justificando. Então a gente já começa, já descobre logo, né? E também descobrimos o sábio quando repreendemos. A Bíblia diz que ele passa a nos amar, né? Foi o que o texto falou aqui, versículo 8, fala assim, não repreenda o escarnecedor para que não te odeie. Olha só, o escarnecedor passa a te odiar se você for repreender ele, já o sábio passa a te amar. Aí você corrige uma pessoa, e a correção é para o bem da pessoa, né? É para o bem da pessoa, você corrige a pessoa, aí essa pessoa passa a te amar, né? Então é uma coisa tremenda. Bom, o Provérbios, aqui, já que estamos aqui em Provérbios, no 29, também que é interessante aqui, 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que resiste à correção, que resiste à repressão, resiste hoje, resiste amanhã, isso aí vai cauterizando. Aqui ele fala de endurecer a cerviz, quer dizer, você não se inclina mais para a verdade, né? Que endurecer a cerviz é isso aqui, porque o costume deles de honrar, de falar com as pessoas, cumprimentar, sempre é de fazer assim, né? Já viu o japonês faz assim, né? Entendeu? Então você não se submete mais àquela correção, e aí isso vai endurecendo, isso vai ficando cauterizado, e o texto diz que ele fala assim, de repente será destruído sem que haja remédio, ou seja, perde a salvação por causa do endurecimento da cerviz.
e que fala também de coração. Hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureçais o coração. Isso se aplica à correção também. Porque quando é uma correção de Deus, quando você corrige para o bem, isso é de Deus. Isso é de Deus. Você tem que ouvir. Em vez de ouvir a pessoa, ouça Deus. É igual quando a gente fala também, a Bíblia fala assim: fazei tudo para Deus. Tudo que você fizer, faça como para Deus, né? A mesma coisa é isso. Quando ouvir uma correção, uma repressão, receba como sendo de Deus, porque Deus move os corações para tratar de nós, irmãos. Amém? Então, se a pessoa resiste, aí já fica assim endurecido a ponto de estragar. Então, aquele que precisa ser repreendido muitas vezes, acaba endurecendo e vai acabar se perdendo, porque o negócio fica cauterizado. E nós não podemos ficar cauterizados no pecado, porque nós precisamos ter arrependimento. O arrependimento vem pela correção. Às vezes você não lembra de Davi? Davi estava lá numa boa. Aí Natan veio e corrigiu ele. Não, tu és um homem. Aí ele, puxa, aí ele se arrependeu. Olha só, o exemplo, esses dois, irmão, esses dois reis, dá exemplo assim para nós maravilhosos, né? Tanto Davi quanto Saul. Saul dá o exemplo de ruim, né? Que foi um camarada escolhido por Deus também, Saul. Era um bonitão, assim, ó. E ele, no princípio, era humilde também. Deus chamou ele não queria ser, eu não posso, não sei o quê. Depois o negócio tomou o coração dele e ele largou de obedecer a Deus. Aí, quando Samuel falou, quando Natan fala com Davi, Davi se arrepende na mesma hora. Mas quando Samuel vai falar com Saul, Saul fica explicando: não, foi o povo. É a igreja ali de Piavetá, aquele povo, né? Que queria fazer assim, não sei o que e tal. Não. Então, o nosso pecado, irmão, é nosso pecado. Não adianta eu falar que eu pequei por causa de vocês, nem você falar que pecou por causa de mim. Você pecou por causa de você. Amém? Cada um tem que admitir o seu pecado. Não importa o motivo. Não, mas o irmão fez isso. Não importa, irmão. Se você não quiser pecar, você não peca. Não peca. Deus não aceita explicação. Ele deu a ordem de Deus é não pecar. Tu vai explicar: eu pequei por causa do irmão, por causa da cobra, por causa da mulher, por causa do... E quem são essas pessoas? Essas pessoas têm mais autoridade do que Deus, a ponto de fazer você pecar e não obedecer a Deus? Você preferiu pecar do que obedecer a Deus? Não, quem quiser pecar, peca. Eu não vou pecar. Entendeu? Então cada um é responsável pelo seu pecado. Amém? Agora, a salvação é a mesma coisa, no livre-arbítrio. Você nós não vamos levar ninguém para o céu, nós vamos para o céu. Quem vai levar para o céu é Deus. Vai levar quem? Vai levar aqueles que se arrependeram dos seus pecados, entregaram a sua vida a Cristo, ou seja, aceitaram a repressão, né? Como Davi aceitou e ele mudou. E no versículo 3, a gente sabe disso, é um texto que a gente conhece muito, mas vamos ler no capítulo 3 de Provérbios. Vamos ler porque a gente conhece bem esse versículo. Provérbio 3, 12. Diz assim, ó: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, ele aplica assim, que a repreensão, irmão, é algo de Deus. A acusação é de Satanás, né? A acusação é de Satanás. O acusador é Satanás, né? O altivo é de Satanás, a soberba é de Satanás. Agora, a repressão é de Deus. Mesmo que, mas foi fulano que falou, meu irmão, é de Deus, entendeu? Você está sendo, se era errado, a pessoa está te alertando, não é de Deus? Né? Você estava indo ali, você ia pisar no buraco, a pessoa vai dizer: cuidado, irmão, vai pisar no buraco. Olha só, você queria ter pisado no buraco, virado o pé, quebrado? Outro dia, uma irmã aí, eu repreendi e falei assim: peraí, deixa que eu vou lá, que eu vou levar a irmã, dar a mão à irmã. Não precisa não, daqui a pouquinho pisou no buraco. Ai, segura que eu estou caindo. Né, irmã? Você não queria ir sozinho, não, vou com você, eu vou te segurando, vou te dando a mão. Aí não é que ela caiu lá,
Aí, tá vendo, Zé? Se eu não tivesse vindo, quem ia te segurar agora? Você caiu para trás. Não, mas se você não tivesse vindo, eu ia tomar mais cuidado. Botou a culpa em mim. Botou a culpa em mim. O culpado dela estar caindo é eu, porque eu fui para segurar ela. Acredita no negócio desse? A gente pode vigiar. Mas é porque você, quando sai comigo, você fica muito... Protegendo. Olha o carro, olha o buraco, olha o cachorro, olha o cocô, olha isso. Protegendo, a minha amada, vai deixar cair na rua? Já pensou você cair na rua do meu lado? É muita vergonha, não pode. Eu estava segurando aqui no meu, como é que é o nome daquele negócio que eu estava na tipóia? Na tipóia, ela estava usando tipóia. Ainda está usando tipóia ainda, né? E mesmo sem usar tipóia, olha como é que ela já está debruçando em cima do braço ali ainda, né? Tá boa já, tá ficando boa. Entendeu? Então, a repressão, ela é saudável, irmão. Ela é saudável. Amém? Repressão é saudável, aceita como sendo saudável, a corrigir, é saudável. Não a crítica costuma ser saudável. Agora, a crítica, quando é crítica, às vezes é errada, mas a crítica certa é saudável. Mas às vezes é errado, né? Por exemplo, a pessoa critica uma coisa por mal, e o negócio nem está feio, está falando que está. Vamos supor, uma pessoa vai dizer, como é que está feio isso aí, que não sei o que feio, que não sei o que lá, né? Às vezes acontece uma situação, a pessoa, isso aí não vale nada não sei o que, daqui a pouquinho tu passa um dia, tá a pessoa com aquele negócio que ela falou que não valia nada para outra. Então isso aí é uma crítica ruim, mas via de regra, a repressão é para o nosso bem, e sendo para o nosso bem, é de Deus, porque Deus cuida de nós, como diz aqui, corrija o filho a quem ama. Como que ele faz isso? Ele envia, alguém para falar conosco, para fazer uma correção, para nos ensinar. Então, isso entra dentro do estudo de Gálatas, né? Fala assim, Deus repreende a quem ama, ninguém está livre de repreensão. Aí nós vamos voltar para o assunto. Aqui nada mais, nada menos do que Pedro estava sendo repreendido. Pedro já foi repreendido por Jesus. Pedro não é mole não. Pedro já foi repreendido por Jesus 2 vezes, né? Naquela, quando ele estava falando, Jesus falou para ele, reda de Satanás. Não era para Pedro propriamente, mas para o Satanás que estava usando Pedro, né? Então, aí você, comigo não, meu irmão, Satanás pode usar você também. Pode usar você, qualquer um de nós, ou pode usar o pastor. O pastor não é anjo, não está no céu, está no corpo aqui, Vê uma coisa aqui, tu pensa que é minha e não é um dardo inflamado, é uma coisa que mandou. Por isso que a gente tem que guardar a cabeça, a palavra, o coração, tudo. A gente tem que estar guardado pela palavra. A palavra de Deus, na verdade, resume a armadura que Paulo falou, que protege o nosso caminhar, protege o nosso coração, protege a nossa mente, para não... Porque agora, então, mais do que nunca, eles estão mudando as leis. Não é difícil igrejas agora seguirem as leis modificadas do homem, porque antes, como eu disse antes, as leis, elas eram feitas, as nações quase todas da terra tinham suas leis fundamentadas na palavra de Deus. Tem umas que ainda estão resistindo, não estão resistindo ao negócio de globalização. Algumas ainda estão resistindo, mas as potências já estão se rendendo, né? Como nos Estados Unidos já está acontecendo coisas absurdas, no Canadá, prendendo pessoas evangelizando, não pode evangelizar na rua. Olha só, como é que você vai falar de Jesus, né? A pessoa com a Bíblia, distribuindo Bíblia, não pode. Já tem lugares assim, e até, como eu já vi naquele documentário, disse que até 2028 vão recolher as Bíblias. Então, vamos estudar, vamos ficar firmes na palavra de Deus, né? E se chegou 2030, não aconteceu nada, não teve arrebatamento, não teve nada, a gente continua bem, eu tenho certeza que você não perdeu nada, você se preparou mais, se santificou mais e vai continuar preparando, porque ele não sabe se pode não vir buscar a igreja, mas pode não vir nos buscar pessoalmente. Então, de todo jeito, nós temos que estar preparados. Então, irmão, Pedro, nada mais do que Pedro que foi repreendido, ou seja, se for humano,
Isso já aconteceu e está acontecendo ou acontecerá. Porém, precisamos vigiar para não endurecer o coração. Tá? Não tem um ditado assim, ó, errar é humano, né? Permanecer no erro é burrice, né? No caso, do mundo é burrice. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Aí pode traduzir para o pecado, né? Para nós. Mas olha só que o versículo sabe, né? Versículo não, o ditado do mundo. Errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Por quê? Então, o cristão também, nós somos humanos. Então, pecar faz parte da nossa, né? Da nossa constituição da nossa humanidade, né? Faz parte da nossa humanidade, da raça humana, vamos dizer assim. Agora, permanecer no pecado, aí já é escolha sua. Porque quando nós erramos, inclusive pecado significa errar o alvo, né? Então, quando nós erramos, errar é uma coisa, não é uma coisa propositada. Como a Bíblia fala assim, ó, nem os loucos errarão o caminho do céu. Isso quer dizer que não vai ter ninguém no inferno porque errou o caminho. Eles foram conscientemente. Amém? Foram conscientemente. Errar é assim, é uma coisa que quando você percebe, você se arrepende. Amém? Você errou, mas aí você veio a correção igual Davi. Na hora caiu a ficha. Um adorador, por isso que Deus fala, Davi é um homem segundo o meu coração. Não é porque ele era perfeito, não é porque ele era um super santo, não é porque ele não pecava, ele pecou feio, mas é que quando ele lembrava pequei mesmo. Ele aceitava a repreensão. Aceitava a repreensão, seja quem for. E o homem lá todo com cuidado para falar com ele, contou uma historinha, né? E já Saul não. Saul não aceitou o profeta, não aceitou o ungido, queria matar Davi de qualquer jeito. Saul era arremessador de lança, porque naquela época as pessoas, cada guerreiro tinha uma especialidade na sua área, né? Davi usava espada e tal, mas antes ele usava a harpa, né, para adorar o Senhor, né? Mas ele era guerreiro, Davi também. Mas Saul, e ele podia ter matado Saul, porque Saul arremessou a lança contra ele, e Saul era daqueles que, já viu o valente de Davi? O cara faz com uma espada, Samar defendeu um campo de lentilha, 300 homens morreram, um homem mata 300, devido à habilidade dele. No final, a espada estava agarrada na mão, tão firme que ele estava agarrando aquela espada, porque não pode deixar cair da mão, entendeu? O Saul era lança, usava lança, só que contra Davi ele arremessou 3 vezes, mas Davi saiu fora, ele se desviou, conseguiu se desviar. Por quê? Por causa de Deus, porque Saul tinha habilidade para afiar uma lança nele fácil. Entendeu? Então, mas aí Saul não aceitou a repreensão do profeta, não aceitou a correção. Ele podia até aceitar a correção, lembra de Jó? O Senhor deu, o Senhor tirou. O Senhor deu, o Senhor tirou, né? O Senhor deu o reino a ele pecou. Aí Deus quer tirar, então está aqui a chave do reino, a chave da igreja, entrega. O Senhor quer mandar outro pastor para cá, vamos entregar a chave para ele, entendeu? Não tem negócio de, a igreja é minha, não, a igreja é do Senhor. Os irmãos não são meus, né? A igreja é do Senhor. Eu estou pastoreando a igreja do Senhor, eu tenho responsabilidade. O reino de Israel não era de Saul, o povo de Israel era de Deus. Deus botou Saul, agora quer tirar Saul não quer sair. Deus botou o judeu lá, os fariseus lá, e depois Jesus veio e não quer sair, não quer acabar com o farisaísmo, com o judaísmo. Então, irmão, mas Deus continua sendo dono, continua no controle. Porém, nós precisamos vigiar para não endurecermos a cerviz. O problema não é pecar, o problema é endurecer, porque pecado a gente peca mesmo, a gente tem um ímpeto assim, impetuoso. Pedro de novo foi lá e arrancou, eu falei 2 vezes, né? Foi 3 vezes que ele arrancou a espada para cortar a orelha de Mal, cortou.
Aí Jesus foi falar com ele, não, foi lá, tem que botar o rei no no lugar e falar com ele, rapaz, quem vive pela espada morrerá. Não é? Se meteu numa coisa, talvez um dia, e a Bíblia fala isso, um dia você vai ter que vender, né? Como é que é? Vender a Bíblia, comprar uma espada, um negócio assim, né? Um dia pode ser que tenha que fazer isso, né? Comprar uma espada para se defender. Mas naquele momento ali, Jesus estava no controle da nossa vida. Então, enquanto Jesus estiver no controle da nossa vida, nós não temos necessidade de dar o nosso jeito. Amém? Pedro foi lá, se levantou, aí Jesus teve que corrigir ele. E aqui, quem está corrigindo ele é Paulo. Por quê? Porque na frente dos judeus, ele estava procedendo de um jeito, né? Pedro, ao invés de dar exemplo, sendo ele um líder, né, seria importante, porque ele é uma das colunas, os apóstolos todos são, né? É uma das colunas da igreja, né? Então, ele devia dar exemplo, mas não de ser fazendo separação. O reino de Deus não tem acepção de pessoa. E quando Jesus, o véu é rasgado de cima a baixo, quer dizer que o judaísmo acabou. Cadê o véu? Cadê o lugar santo dos santos, onde ninguém pode entrar, que é fulminado? Onde é que está? E já naquela época o véu foi rasgado de cima a baixo, e eles não comentam isso, né? Agora hoje estão se levantando para comentar coisas que eles não comentaram no passado, porque no passado tinha como provar, né? Por exemplo, eles tentaram até mentir sobre a ressurreição de Cristo, mas aqueles soldados tinham que perder a vida, porque o romano não perdoava uma fuga de prisioneiro. Ele botou 2 soldados na porta, se roubarem o corpo, eles vão ser responsáveis por aquele corpo. E eles falaram que roubaram, entendeu? E não roubaram, porque senão eles perdiam a vida, não tinha jeito. Entendeu? Então tem situação que acontece assim. Então Pedro, ao invés de dar exemplo, né, Paulo diz que ele ficou preocupado, voltando ao texto lá de Gálatas, mas depois que chegaram os que foi retirando deles, no versículo 12, né? Então Paulo ficou preocupado com a chegada, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, estava lá no meio do bolo comendo. Aí chegou a turma lá de Jerusalém, Tiago com os outros irmãos, aí ele afastou dos ímpios. Por quê? Lembra de Jesus? Jesus foi comer na mesa. Quem é esse aí que come com o pecador e tal, né? Se o pecador está me dando ouvido, né? Quer a minha presença na casa dele, para mim ir lá fazer um culto, fazer uma oração, comer com ele, tomar um café com ele, abençoar o alimento dele, por que eu não vou? Eu não vou invadir lá a casa dele, igual eu falo, isso aí é outra coisa. Mas se uma pessoa me chama, o senhor pode ir lá em casa, eu queria convidar o senhor para almoçar lá em casa, fazer uma oração lá em casa, não é crente, viu? Os irmãos também podem fazer esse convite também. Né? Eu vou, não importa se o camarada é ímpio. Você convidou, nós fomos, não foi, irmãozinha, foi comigo, nós fomos dentro do centro de Macumba, lá dentro, lá o homem aceitou Jesus, lá dentro do centro de Macumba, botou a mão na Bíblia, né? Aceitou Jesus, não sei se ele, oportunidade nós demos a ele, enfrentamos o centro de Macumba. O centro de Macumba parece até uma aldeia de índia, assim, né? Uma casinha aqui, outra ali, um terreiro no meio, mora um ali, mora outro ali, e eles ficam bebendo e jogando, e a gente passa, aquelas pessoas olhando para a gente, tudo assim, com as caras assim estranhas, e os irmãozinhos passando, eu passando com a minha varoa, com a Bíblia na mão, né? Pastor Jadir com a esposa, né? E a gente passando, e fomos lá, onde é que está o enfermo e tal, vamos lá, ele era o chefe do terreiro, o homem, dono do terreiro lá. E é o cabeça da família, né, patriarcal ali do terreiro, né, que já tinha outros substituindo ele, mas ele que é o grandão lá da família. E o homem estava para morrer, nós fomos lá orar por ele, preguei, não fui lá orar para ele se curar, fui lá orar para ele ser salvo. Ele quis, ele mandou chamar,
Amém? E nós fomos. Tinha uma senhorinha também, né, que era dona do terreiro, que no final a gente estava fazendo culto dentro do terreiro, né? 97 anos a senhora aceitou Jesus e nós fizemos uns cultos lá, né? Fizemos muitos cultos dentro do terreiro. Nós fizemos uns cultos lá sexta-feira, né? Fizemos alguns cultos lá, acho que uns 3 ou 4, né? No quintal dela, assim, onde era a macumba. Inclusive um dia dentro do... E os filhos... Porque tava meio chovendo assim, meio coisa, aí nós ficamos lá dentro, coisa lá, e não tem nem conversa não, nem meu pé me dói, não tem que... Já tinham quebrado tudo também. Não foi não, alguém que evangelizou a irmã, e aí nós estávamos indo lá para firmar ela mais, né? E ela morreu na fé, graças a Deus, firmada, 97 anos, entendeu? Quando morreu já tinha mais, né? Tinha quase 100, parece. Bom, o importante é que, então não podemos deixar de levar a palavra, deixar de anunciar, né? O que nós não podemos é ser intrometido, invadir o espaço dos outros, mas aonde for preciso, né? Seja tempo, fora de tempo, nós devemos de estarmos lá. E ele ficou preocupado. E no versículo 13, ele fala assim, ó: e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação, né? Os judeus deviam comentar, igual falaram com Jesus, né? Esse camarada come com pecador e tal, não sei o que, né? E deve comentar, às vezes não sabe, então vamos observar, guardar direitinho para ver o que está acontecendo, né? Porque Deus não faz acepção de pessoa. E no versículo 14 ele fala assim, ó: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeu? Ou seja, Paulo, vendo que eles não procediam corretamente, os repreendeu, porque ele quer cobrar uma coisa que Jesus já vinha falando. O próprio Jesus já falou com os fariseus: ai de vós, fariseus hipócritas, né? Falava dos fariseus. Então os apóstolos não podem, ele tem que se libertar desse caminho dos fariseus. Negócio de exigir uma coisa e praticar outra. Os fariseus faziam isso, porque não tem como a pessoa praticar a lei na íntegra, né? E a lei foi só um tutor, a lei foi só para você não vê, ó, tem lei, né? Aí muitos não viraram bandido por causa da lei que tem do homem, que a lei é tutor. Se não tiver lei, vira bagunça. É como o Davi falou, né? Se destruir os fundamentos, por exemplo, da palavra de Deus, é o que eles estão fazendo. Se destruir os fundamentos, nós vamos fazer o quê? Aí tu vai ensinar o que para a igreja se destruir? Não, agora pode ser gay, ó. Agora pode casar com quantas vezes pessoas que você quiser. Pode casar com a mãe, pode casar com o pai, ó. Então os fundamentos vão destruindo, entendeu? Então a gente tem que viver, nós temos que viver segundo a palavra de Deus, porque a intenção deles é essa. Então eles não conseguiam viver como judeu na íntegra, não dá para viver a lei na íntegra, porque nós somos pecadores. Por isso que Jesus veio, ó, porque não tem como, nós não vivemos na íntegra. Quantas coisas a gente não consegue ainda praticar certinho? Por isso que todo dia nós oramos e pedimos perdão a Deus, na hora de dormir, na hora que acorda, nos cultos, na oração, né? Por quê? Porque nós somos pecadores aí. Mas então nós não podemos ficar presos, cauterizado à prática do pecado. Mas não pode condenar o outro que ainda não conseguiu, né? Que ainda não conseguiu sair, a não ser que seja aquela pessoa escarnecedora. Escarnecedor é uma pessoa que faz o negócio assim por escárnio mesmo, é o que eles estão fazendo agora. Teve lá uma passeata lá para o demônio lá em São Paulo, né? Os irmãos devem ter acompanhado esses dias aí, e tinham as pessoas indo lá se declarando. Eles não são ateus. Eu estava conversando com o irmão, na verdade eles não são ateus, eles são inimigos
de Deus, como João diz. Aí tu vê aquela carta, João fala assim, ó, é inimigo de Deus. Quem não pratica, né? Quem não ama Deus, quem não pratica algo de Deus, depois eles vão ler a carta lá de João, é inimigo de Deus. Aí você via pessoas lá fazendo o sinal da cruz, assim, ó, tudo fantasiado de demônio, porque o cristão vai para a passeata, caminhada para Jesus, leva uma Bíblia, senão não leva nada, que tem Bíblia no celular, mas vai andando, canta o hino, glória a Deus, vai louvando e tal, né? Aí aquelas pessoas vão tudo endemoniadas, cheias de droga, de bebida, fantasiada, vestida de demônio, cheia de chifre, cheia de não sei de quê, de roupa indecente, indecorosa, quase nu, e se declarando inimiga de Deus. Então ele sabe que tem Deus. Como é que você vai ser inimigo de um negócio que você não crê? Então ele sabe que tem Deus, mas ele se declara inimigo de Deus. E tinha uma tenda de umas pessoas lá atendendo, só para as pessoas ir lá fazendo, as pessoas faziam fila para ir lá e fazer, para o sacerdote do demônio lá, fazer o sinal da cruz de cabeça para baixo. Fazia assim e fazia embaixo aqui. Sinal da cruz de cabeça para baixo, se declarando odiar Deus. Paulo falou que esse dia ia chegar. Que os homens seriam escarnecedores e que não ia respeitar nada, nem Deus eles não querem respeitar, né? E no versículo 15 até o 17, ele diz assim, ó, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores, é porventura Cristo ministro de pecado? De maneira nenhuma, né? Então quer dizer, se nós somos sacerdotes de Cristo, nós não podemos estarmos na prática, eles acharmos pecadores, você estar na prática do pecado. Amém? Estar na prática do pecado, como eu tenho dito para os irmãos, as igrejas estão contaminadas também, muitas, não são, graças a Deus não são todas, mas tem muitas igrejas contaminadas. Tem pastores aí que já estão no 3º, 4º casamento. Larga a irmãzinha, gostou de uma outra, aí se separa daquela, casa com a outra, e separou porque de quê? Quando Deus fala assim, ó, eu sou testemunho da mulher da sua mocidade. Isso quer dizer assim, da sua primeira esposa, né? Mocidade no sentido assim, quando você for, vou casar, casei, seu primeiro casamento, testemunho. Então, se não teve um motivo muito sério para separar, se não morreu, se a mulher não morreu, se não adulterou, tem que permanecer com ela. Amém? Ou com ele, mesma coisa, entendeu? Não houve adultério, não houve. E por que separou? Porque brigava muito, não sei o quê. Irmão, por isso que você tem um período de noivado, não pega assim, casa da noite para o dia, não. Conheceu a pessoa, tem que ter um período de conhecimento, pelo menos um ano assim, né? Entendeu? Para ver se o temperamento, a condição, porque é igual eu falo casinha, e velho, por exemplo, ó, velho para casar é complicado, porque a gente fica velho junto, eu tenho minhas manias, às vezes quando tem que dar uma arranhada um com o outro, mas não separa porque é muito amor, né? Desde novo, 40 anos, vamos fazer agora, né? 39 anos, se errar, ela fica brava, né? 39 anos de casado, mais 8 de noivado, passar noivado, tá vendo? 8 anos não conheceu, então não era para casar, né? 8 anos, estamos casados até 8 anos de noivado, entre namoro e noivado, né? Estamos casados até hoje, graças a Deus, mas, não é verdade? Mas hoje está modificado, nas igrejas, e sem se falar nas coisas que estão acontecendo piores ainda, né? Pastor casado com outro pastor,
pastora casada com a outra pastora. Tudo isso faz parte da contaminação. O adversário contaminou tudo. Dele lá não, eles não são pastores do reino, mas são lá deles, porque ele está pastoreando, é pastor sim. A pastora também, está pastoreando. Agora, do reino não tem. Isso a pastora não tem no reino, não tem na palavra, né? E muito menos de negócio de inclusão, né? E homem com homem também complicado, mas eles estão pastoreando o grupo deles. O problema é que são falsos, como a Bíblia diz, falsos pastores, falsos mestres. O que o falso mestre faz? Ensina errado, você aprender errado. Quem é o falso mestre? O diabo. Deus falou que você vai morrer? Não, não vai morrer nada. Olha o mestre, ele é bom nisso. Se tu comer, tu vai ser igual a Deus. Aí você já se imagina, puxa, a pessoa igual a Deus, podendo tudo e tal, né? Então, essa frase, irmão, determinou tudo na nossa vida, na humanidade, para mim, no meu modo de ver. Essa obra de Satanás no paraíso. Até hoje o negócio é repetido, mas de outro jeito, assim, mas tu vê que é o mesmo, entendeu? É igual a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem de várias formas, mas é a mesma palavra, também querendo te salvar, querendo te ajudar, querendo te restaurar, querendo te levar para o céu, demonstrando o amor de Deus das mais diversas formas, né? Fala, aí tu vai analisar bem, não é que esse assunto é igual aquele da do Gênesis, e tu vai ver, a mesma coisa é o Satanás, ele continua também na habilidade dele, porque o trabalho continua, Deus querendo salvar e ele querendo desfazer a obra de Deus que somos nós. Bom, então, a situação leva a entender que eles estavam na prática do judaísmo, mesmo tendo se convertido. Né? Onde tentam ser salvos através da prática da lei. Não, se eu for na igreja eu vou ser salvo. Não, você vai ser salvo. A igreja é um lugar para você se fortalecer, se encher do Espírito Santo, não é lugar de salvar, não. Quem salva é Jesus, mas a igreja é um lugar de fortalecer do Espírito Santo para você se manter salvo, para você continuar vivendo. Você tem que viver uma vida cristã. Não adianta vir à igreja e quando sai da igreja tem gente assim. Quando sai da igreja é fofoqueiro, é não sei o quê, é caluniador, é caloteiro, faz gato, faz não sei o quê. Que crente é esse? Né? Então, se entrarmos por esse caminho, saiba que não estamos em Cristo. É isso que Paulo quer dizer. Então, está vivendo na prática, tu está se garantindo na obra, e aí você sabe, e tem uma coisa, não vai conseguir, porque a Bíblia diz que não encontrou nenhum justo sequer. Como não encontrou se tinha um monte de fariseu, que era tudo certinho? A Bíblia fala que não encontrou nenhum justo sequer. Poxa, aí quebrou os fariseus, né? Que eles estavam achando que eles eram justificados, né? Porque de fato, irmão, Deus usou o povo de Israel. Deus, do nada, Deus chamou o povo, do nada não, ele já tem os planos dele, né? Para nós que é do nada, né? Mas para Deus ele já tem o plano dele desde o início, a profecia, tudo, ó, o filho da mulher vai pisar a cabeça da serpente e tal, não sei o que. Então, mas essas coisas foram acontecendo assim, ó, estava tudo parado lá, aí Deus ia matar todo mundo, chamou Noé, começar tudo de novo. Isso aí ficou muito bagunçado já no começo. Aí chamou Noé, dos filhos de Noé, aí vai lá, está todo mundo de novo perdido para lá, não sei o que, o mundo está vivendo para lá com outros deuses. Aí Deus vai lá e chama Abraão para começar porque as pessoas estão vivendo assim com vários deuses. Eu me lembro quando estava no mundo, né? Se deixasse eu queria ir ali na macumba para saber se vou ganhar isso, se vou fazer aquilo, botar um trevinho de 4 folhas na carteira. Tinha gente que era coelhinho da sorte, eu cheguei até a ter um coelhinho também da sorte, um pezinho, depois não sei que deu tanta sorte, sumiu, entendeu?
Tinha um São Jorgezinho lá dentro de casa, para proteger também dentro do amorim, eu meti a marreta nele quando eu me converti, né? Mas tudo isso fazia. E o povo estava fazendo. Aí, assim como Deus chamou Abraão, me chamou. Lá na macumba, lá a mulher falou para mim assim: o seu lugar não é aqui não. Aí pontou assim para cima. Eu entendi que é de Deus, o seu lugar não é lá não. E a mulher da macumba falou lá, possessa lá, demoniada. Entendeu? E ela sabia disso. Então, eu me sinto assim como Abraão, assim, que estava lá também na minha vida, e aí eu, do nada, eu comecei a ler a Bíblia, e aí levei para dar sorte, comecei a ler, me converti e comecei a procurar a igreja. Entendeu? Mas Abraão não, eu estava lá com os deuses dele lá e tal, aí Deus falou: Abraão, chamou Abraão. E ele veio, né? Ele obedeceu. Então, versículo 18 diz assim, ó: porque se tornou a edificar aquilo que destruiu, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Quer dizer, Cristo destruiu os fundamentos do judaísmo, né? Ele não vai fazer isso de volta, né? Se nós, mesma coisa, se nós condenamos, e até Paulo fala, ó, cuidado para a gente não condenar uma coisa e depois não cair naquilo que condenamos, a Bíblia fala isso, né? Então, agora não é para nós condenar, não é para condenar a pessoa, mas as práticas é para condenar, pecado é pecado, ó, não posso fazer aquilo, aí você não pode hoje, mas aí amanhã do nada, quando vê, está fazendo aquilo que você falava que não podia, né? E que você até julgou muita gente por fazer aquilo, entendeu? E acaba fazendo isso. Então, Cristo destruiu esse fundamento do judaísmo, o véu foi rasgado de cima a baixo. Então, aí, resumindo aqui, aí foi chegando em Abraão, foi criando, então Deus criou um povo, separou um povo para ser o povo dele. E o judeu era o povo de Deus, porque os outros tudo estavam vivendo do jeito que queria. Mas não era proibido você se converter ao judaísmo. Muitos iam para Israel, criam no Deus de Israel, muitos criam. Lembra? A prostituta Raabe, né? A Ruth, a Moabita, era tudo povo inimigo de Deus. Mas ela creu e largou o povo dela. A Ruth falou assim: não, o teu Deus é o meu Deus, abandonou o dela. Teu povo é o meu povo, ou seja, eu quero ser cristão, é igual hoje, né? Aí foi levando, mas isso tudo apontando para o que ia acontecer hoje, para a figura de hoje, né? Que Cristo ia fazer uma obra redentora e que hoje ia continuar a mesma coisa, vai ter um povo só, vai ter o povo de Deus e o mundo. É como está hoje, tem o povo de Deus e o mundo. Ah, não tem judeu? Não tem negócio de judeu não, o judeu não entra no céu. Vai entrar no céu se converter. No último tempo, eu já falei isso aqui, no último tempo Jesus vai mandar as testemunhas pregar para o judeu, as duas testemunhas, e para eles se converterem. Os que se converter vão ser salvos, porque não vai para o céu porque é judeu, vai ser salvo porque se converteu a Jesus Cristo. Porque ele já falou, não tem outro caminho. Não, aí você, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí você, ele não fala assim, ó, eu sou judeu, ninguém vem ao Pai senão por mim, a não ser o judeu. Ele não fala isso. Só vai ao Pai através dele, não importa se é judeu, se é gentio. Judeu é o povo de Deus, gentios é o que não é o povo de Deus. Amém? E justo é o que tem os seus pecados justificados, né? Que levam a vida piamente. E ímpio é que levam a vida na prática do pecado, impiamente, né? Não tem piedade. Piedade, agora eu falei para o irmão, ele fala piedade, a gente acha que é ter dó da pessoa, não é isso. Piedade é viver uma vida de santidade, e impiedade é viver uma vida ímpia, na prática do pecado. Então é assim que funciona. Então, aí chega nesse dia, acabou o povo, o negócio de judeu não tem nada, vai ser um povo só, né? Por isso, a necessidade que nós estamos vendo aqui no livro de Gálatas, de Paulo ter repreendido a Pedro, né? Porque a gente tem que corrigir os assuntos. Inclusive, ele fala assim, porque eu, pela lei,
versículo 19, eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Quer dizer, eu não estou nem aí para a lei, eu vivo para Deus. Se você vive para Deus, a lei já está em você, no coração. Como Deus falou a Isaías, que vai chegar o dia que eu vou imprimir a minha lei no coração. E aí a gente não tem, vou praticar o judaísmo, vou sacrificar o animal, por exemplo, sacrifício de animal. Não tem mais. Mas na macumba tem até hoje. Porque o inimigo, eu vou pregar logo mais, falar sobre Jeroboão, né, a bênção que Deus deu a ele, né, deve sair esse assunto assim, né, do sacrifício de animal. Porque até hoje tem, a macumba copiou isso do sacrifício de animal da igreja e mantém até hoje. Mas isso tinha uma figura, o sacrifício de animal tinha uma figura que foi findado em Cristo Jesus, no último sacrifício. O último sacrifício que serviu foi definitivo. Não precisou mais sacrificar bode, pombinho. Nasceu uma criança, vamos sacrificar um pombinho, né? Igual tinha que fazer, né? Levar para a criança. Jesus foi levado lá, o pombinho, que era pobrinho, fosse pobrinho, levar um pombinho para ser sacrificado para Deus. Agora a gente pega uma criança, o sacrifício é apresentar essa criança para Deus, como fizemos lá na taxa aqui, né? Esse é o sacrifício, apresentar a criança para Deus, em Cristo Jesus, porque o sangue derramado já cobre essa criança, já serve para essa criança, amém? Então não tem mais sacrifício de animais, mas o Satanás está fazendo o povo fazer sacrifício até hoje, porque o negócio dele é imitar, sabe? Mas ele não sabe o plano de Deus. E o plano de Deus tinha um propósito, o sacrifício até Jesus. Jesus foi sacrificado, findou o sacrifício, o véu foi rasgado, não tem mais um lugar secreto onde só o judeu podia entrar, sabe, lá no seu quarto, você fica sozinha lá, lugar secreto. Fecha a porta, bota o joelho no chão e derrama, porque é você, Deus, amém? E se você estiver em pecado, você se arrepende, lá dentro do quarto, lá no outro era fulminado, era uma coisa literal. Mas aquilo, como falei, é apontando para hoje. Fala aí. Eu fico pensando assim, como que Deus é maravilhoso, né? Porque demais da conta. O Espírito Santo, ele nos avisa quando nós fazemos uma coisa que desagrada a Deus. Mas foi isso que Jesus falou. Ele nos avisa, assim, você acabou de fazer um negócio, aí ele vem te incomoda, fala na sua mente, assim, é que isso que você fez não agradou a Deus. Aí na mesma hora você já, às vezes você demora um pouquinho. Eu vou contar só um testemunho rapidinho. Eu, quando comecei a fazer o tratamento de olho lá em Petrópolis, eu fiquei assim pensando que eu estava me garantindo em operar lá no Tanuri, entendeu? Eu fiquei pensando, não, aqui vai ser melhor, vou operar no Tanuri. Tanuri é um lugar assim conhecido e tal, né, todo mundo conhece. Aí depois eu comecei a pensar, gente, eu estou confiando no médico, não estou confiando em Deus. Quando você começou a ver médico para mim aqui em Caxias, em Belfort Roxo, aí eu já comecei a pensar, ai meu Deus, tem um monte de exemplo que em Caxias a pessoa opera e fica cega, não sei o quê. Aí depois eu pensei, a minha vida está na mão de Deus, não é na mão dos médicos, não é na mão do Tanuri lá, porque é famoso. A minha vida está na mão de Deus, então onde Carlinhos uma cirurgia para mim, eu vou porque eu estou na mão de Deus. Então já foi um pensamento pecaminoso que eu estava tendo, e ao invés de confiar em Deus, eu estava confiando Então, porque a nossa médico famoso. A nossa segurança está em Deus. E esse médico famoso não existe mais, já morreu. Quem está lá são pessoas contratadas para trabalhar no hospital dele. E que também tem contratado lá no outro hospital igualzinho. Não foi ele que formou nem nada. Entendeu? Então usa-se só o nome do hospital. E pelo que eu estou vendo, tá pior até do que o outro lá. E graças a Deus que Deus abriu meus olhos para ver isso. Eu estava completamente... Então, isso acontece às vezes, aí ela falou assim, o Espírito Santo, mas foi isso que Jesus falou que ele ia fazer.
Ó, eis que eu vou enviar o Consolador, né? E ele vos lembrará as minhas palavras. É isso aí, ó. Entendeu? Não é assim que procede e tal. É a lembrança da palavra de Jesus, ensinamento de Cristo, né? Então, ele diz assim, versículo 19, porque pela lei estou morto, né? Então, de fato, o fato de termos Cristo como nosso Senhor nos torna mortos para a lei. A lei não tem efeito na nossa vida, nenhuma. Não precisa de lei. Para que precisa de lei? Ó, se houvesse só cristão cheio do Espírito Santo, não precisa de lei. Se todo mundo aceitar a Cristo, receber a Cristo e receber o Espírito Santo, não precisa mais de lei. Você não faz as coisas por causa da lei, né? Por exemplo, eu não vivo mais na prática do pecado com medo de ir para o inferno. Eu não vivo na prática do pecado porque agora eu amo a Deus e eu vivo para Deus. É porque eu quero agradar a Deus. O desejo do meu coração é agradar a Deus. Jesus Cristo, por exemplo, ele era judeu, ele ia lá, praticava o judaísmo e tal, mas ele deixou bem claro assim, ó, eu vim fazer a vontade de Deus. Ó, ele falou, ele não veio fazer a vontade dele próprio, não, veio fazer a vontade de Deus. Então a gente não peca, não adultera, né? Quando eu sempre testemunho, falo com a minha esposa, né? Que antes de eu conhecer a Cristo, eu tinha casado, tinha feito um voto na igreja católica e tal, mas não cumpria o voto, era muito levado. Mas no dia que eu me converti a Cristo, pronto, parece que é uma coisa assim do outro mundo, sabe? Agora, se eu fizer uma coisa qualquer, é contra Deus que eu estou fazendo, não é mais com ela. O voto que eu fiz com ela, ele é firmado em Deus, em Cristo Jesus. Entendeu? Então não tem como. Se eu fizer, não estou fazendo. Porque contra a pessoa não sabe, não pode fazer nada. Agora, e Deus? Né? E o amor que você tem ali? E aí a tristeza de entristecer, você ficar sabendo que você entristeceu Deus. E a Bíblia fala assim, não entristeçais o Espírito Santo. Olha só, é muito ruim, irmão. Quando a gente peca, você fica mal. Às vezes quando eu tomo uma decisão, faço alguma coisa, eu fico arrasado. Porque eu queria fazer só coisa que agrada a Deus. Então isso é o sentimento de todo cristão. Fazer a vontade de Deus. O nosso coração é propenso para fazer a vontade de Deus. Então, o versículo 20 diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque você não vive mais pela sua vontade, você vive pela vontade de Deus, né? Segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Porque quando você vivia na sua vontade, era de um jeito, igual eu acabei de falar. Agora eu vivo segundo a vontade de Deus, né? Então é Cristo que vive. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, irmãos. Olha só, porque Ele nos amou de tal maneira, né? Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, e o próprio Jesus nos amou a ponto de se entregar por nós, de se doar por nós. Nós não éramos nem nascidos ainda, nós já fomos privilegiados, sabia? Porque nós nascemos numa época em que o sacrifício de Jesus já estava pronto, esperando a gente chegar. A gente já nasce com a oportunidade de sermos salvos. Já nascemos com a oportunidade de aprendermos o caminho, de conhecermos a Cristo, porque Ele já veio. Que antes seria pela fé. Deus chamou Abraão, ele foi. Mas não tinha obra, não tinha nada ainda, de negócio de salvação. Aí Jesus veio e já fez isso aí. Ele se entregou a si mesmo por mim, né? Então, se nós tentarmos cumprir a lei para sermos salvos, além de não conseguir, estaremos desvalorizando, né, o sacrifício, a morte de Cristo, desvalorizando. Não valeu nada Jesus morreu por você? Não, nós pecamos, nos arrependemos, não vivemos na prática do pecado, mas nós sabemos que somos salvos porque Cristo nos salvou. Porque você sendo bonzinho ou não, meu filho, conforme nós achamos que somos, às vezes, nós iríamos para o inferno se Cristo não tivesse sido
sacrificado por nós. Amém? Não ia ter nenhum salvo lá porque fazia caridade, porque dava esmola, não, nada disso. Todos que são salvos lá é porque amavam a Deus, mesmo antes de Cristo. Ó, você vê a vida de Jó, era um camarada temente a Deus. Temente a Deus, né? Então ele fazia as coisas para agradar a Deus, e ainda assim Jó só é salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Foi os que ficaram aguardando, né, até a vinda do Senhor, assim como também o ladrão da cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele já está, como na parábola, já está no lugar de descanso, no seio de Abraão. É lugar de descanso para depois irmos para a eternidade, que aí vai todos, né? Como Paulo diz, ó, todos seremos transformados, os que ficar serão transformados, os mortos ressuscitarão primeiro. Ou seja, não morreu o ladrão da cruz, vai ter que ressuscitar. Ele está no lugar de descanso. Abraão não morreu, vai ter que ressuscitar. Amém? Vai ressuscitar tudo e vamos ter corpos glorificados. E ele fala assim, ó, aí encerra falando assim, ó, não aniquilo, 21, a graça de Deus, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, morreu à toa. Debalde à toa, morreu à toa, Cristo morreu à toa. Então, nós não aniquilamos, ou seja, não diminuímos a graça de Deus. A graça de Deus, a graça de Deus é a oportunidade que nós temos de nos arrependermos de nossos pecados, porque antes não tinha e agora nós temos. Deus, e por que nós temos? Por que é graça? Porque Deus quis fazer isso, enviar Jesus, olha só, ele ia matar todo mundo, mandar tudo para o inferno. Não, ele enviou Jesus Cristo para dar oportunidade. Alguém aí quer ser salvo? Aí eu quero. Mas se Jesus não vem, ia morrer querendo, não tinha graça. Então eles pensam que graça é só para um grupo. Não, a graça é para todos que receberem, a oportunidade para todos, o mundo de tal maneira. Todos que receberem a Cristo estão tendo a oportunidade. Amém? E isso é o principal, não se pode diminuir isso. Ninguém não é salvo, ninguém é salvo por causa de obra, porque cumpre lei, porque nada disso. Que essas coisas diminuem a graça, quer dizer, a graça é absoluta. Sem a graça não tem salvação. Amém? Não tem salvação. Bom, então vamos ficar de pé. Alguma pergunta? Não, né? Glória a Deus. Vamos